quando o Espírito de Deus toma a boca do mensageiro, a palavra produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora mais uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor João Palharim. Abra o seu coração e faça mais do que ouvir. Tome posse, pois esta palavra é para você. Vamos agora estudar um pouco o Evangelho, a palavra de Deus. Abra no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 23. Marcos não foi um dos 12 discípulos de Jesus. Marcos era um jovem na época em que Jesus pregava. Marcos era filho de uma família rica de Jerusalém. Aliás, foi na casa do pai de Marcos que Jesus celebrou a última Páscoa e a primeira Santa Ceia. E foi na casa de Marcos que os discípulos ficaram reunidos depois que Jesus subiu aos céus, esperando a descida do Espírito Santo. E foi lá na casa de Marcos que aquelas 120 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo e com fogo. E foi na casa de Marcos que nasceu a primeira igreja cristã do mundo. E Marcos, que era jovem na época, ele vai andar muito com o apóstolo Pedro, e ele vai ouvir inúmeras e inúmeras vezes Pedro contar da experiência que ele teve com Jesus. E Marcos vai ser a primeira pessoa no mundo a ter a ideia de escrever sobre a vida de Jesus. Porque até então era só contado de boca a boca. Marcos falou, eu vou escrever. O que me contaram eu vou escrever. Essa história é linda demais. Aí Marcos escreveu, sem ter a ideia do que ele estava fazendo. Ele foi movido pelo Espírito Santo para fazer esse relato sobre a vida de Jesus, o primeiro que surgiu, e ele nem sabia que o seu relato se transformaria no mundialmente conhecido Evangelho de Marcos. Vê como Deus usa as pessoas? Ele era só um garoto. E através da sua iniciativa, milhões e milhões e milhões e milhões e milhões, quem sabe bilhões, conheceram Jesus. E Marcos, então, relata o seguinte. Estou no capítulo 1, versículo 23. Ele conta que Jesus entrou lá numa igreja, numa sinagoga. A sinagoga é a igreja dos judeus, tá? Então, na hora que Jesus entrou na sinagoga lá e começou a pregar, Marcos diz o seguinte, versículo 23. E estava na sinagoga deles, quer dizer, na sinagoga dos judeus, na igreja dos judeus, um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Amém? Eu vou reler isso. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Eu vou ler isso agora, e cada pessoa que está comigo aqui na Paz e Vida sede de Guarulhos, repete em seguida, vamos lá. E estava, bem alto, para o Brasil inteiro ouvir, e estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo, que temos contigo, Jesus Nazareno?
viesse destruir-nos, bem sei quem és, o Santo de Deus. Amém? Você acredita nisso que Marcos está contando para a gente? Que de fato isso aconteceu? Quem acredita? Levante a sua mão. Eu também acredito. Então desocupe as suas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas possível para esta palavra. Vamos aplaudir e glorificar o Santo de Deus. Diga glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Tu és o Santo de Deus. Diga, tu és o Santo de Deus. Isso, continua glorificando. Pai querido, olha quanta gente te exaltando aqui em Guarulhos. Abre o céu para receber este louvor. E sobre cada vida que te exalta, derrama agora a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai querido, abençoa também quem está ouvindo à distância. Em toda parte, em todo lugar, tem alguém te exaltando agora. Então vem com teu espírito. Tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá e prospere naquilo para o qual está sendo enviada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Diga glória a Deus. Pode se assentar, por favor. Era um dia de sábado. Jesus ainda não era conhecido. Ele ainda não tinha fama. E apesar dele ser fruto do Espírito Santo, o único nascido da mulher sem a semente do homem, predestinado a pisar a cabeça da serpente, como foi profetizado por Deus lá no Jardim do Éden, quando Deus disse para a serpente: eu vou colocar inimizade entre ti e a semente da mulher. A semente da mulher te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ali já estava declarada uma guerra ao inferno e que um dia viria alguém para cumprir esta profecia. Então, quando Jesus começou a pregar aos 30 anos de idade, ninguém o conhecia. Porque após ter nascido em Belém, a sua família foi viver na cidade de Nazaré, que era uma aldeia pequena, pobre. E ele vai passar ali 30 anos no anonimato, sem se revelar, sem fazer nenhum milagre, sem operar nenhum sinal. Mas quando chegou a hora, ele foi ao Rio Jordão, batizou-se nas águas, fez um jejum de 40 dias. O diabo foi tentar derrotá-lo ali no deserto, mas o diabo saiu derrotado. E depois de sair dali do deserto, Jesus Cristo começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Mas ele não era conhecido. Ele ainda não tinha fama. E ele foi para a cidade de Cafarnaum, uma cidade à beira-mar. E nesta cidade tinha uma igreja. Aliás, as ruínas desta sinagoga, ou de uma sinagoga daquele tempo, ainda estão lá, em Cafarnaum. Jesus entrou naquela igreja num dia de sábado, porque os judeus frequentam a igreja deles no dia de sábado, quando é feita a leitura da palavra, quando as pessoas vão ali para fazer orações. Jesus, como judeu, ele foi para a igreja no dia de sábado e ninguém o conhecia. E ele começou a pregar naquela sinagoga em Cafarnaum. E as pessoas que ouviram Jesus ficaram admiradas. Porque ele tinha um jeito de falar
que era muito diferente dos fariseus e dos mestres daquela época. Porque Jesus não pregava com autoritarismo, não pregava com berros. Jesus não pregava exortando. Jesus, ele pregava de uma maneira que todo mundo prestava atenção. Os ouvidos se abriam para escutá-lo e os corações recebiam a palavra e as pessoas ficavam elevadas ao ouvir Jesus. E Jesus então começou a falar coisas, mas eram palavras belíssimas e as pessoas ficaram fascinadas e admiradas e começaram a se perguntar: quem é este? Como que ele ensina desse jeito? E que maneira de ensinar que ele tem, tão diferente dos fariseus e dos mestres que existem? Ele é tão diferente dos escribas. Veja aqui comigo, versículo 22. E maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Ele ensinava como tendo autoridade sem ser autoritário. Os fariseus pregavam de um modo tão diferente. Viviam apontando o inferno para todos. Só exortavam, só desciam o cajado. Mas Jesus falava com tanto amor e falava direto no coração de cada pessoa, de modo que todos ficaram admirados. Quem é esse? Ele não tinha fama, ninguém o conhecia. Ninguém sabia quem ele era. Eu e você sabemos. Ele é o Filho de Deus. Ele é o próprio Deus. Não é? Nós sabemos. Mas para quem estava naquela igreja, ouvindo pela primeira vez aquele pregador, não imaginava quem ele era. Não sabiam quem ele era. Apenas se admiraram, porque ele tinha um jeito único de falar. Mas naquele momento, um demônio que estava oculto dentro de um homem, um demônio religioso, que frequentava a igreja, que ia na igreja todo sábado, um demônio que nunca tinha sido incomodado por ninguém, por nenhum fariseu, por nenhum escriba, por nenhum mestre da época. Um demônio que se dava muito bem naquela igreja, que estava tranquilo porque ninguém ali tinha poder nenhum. Um demônio dentro de um homem ficou apavorado. E aquele demônio que agia em oculto na vida do homem, ele teve que se manifestar. Ele não conseguiu ficar escondido ali na carcaça daquele homem. O demônio ficou apavorado, o demônio começou a pensar muitas coisas dentro daquele homem. O demônio começou a imaginar: ele veio aqui para me destruir. E eu não estou sozinho dentro deste homem. Tem outros demônios comigo. Tem outros demônios comigo dentro deste homem. Com certeza ele veio aqui para nos expulsar, para nos destruir, para acabar conosco. Os demônios reconheceram Jesus. Sabiam quem era Jesus. Ninguém naquela igreja sabia. Ninguém. Mas os demônios que estavam dentro daquele homem sabiam quem era Jesus. E você vê a maneira dele falar. Você percebe que não é um demônio só, porque ele fala no plural. Vieste destruir-nos. Não disse, vieste me destruir? Disse, viestes destruir-nos. Olha, muitos demônios dentro de uma pessoa, e aqueles demônios atuavam na clandestinidade, lançando doenças, pensamentos de suicídio, desejos de vingança, ódios, amarguras, ressentimentos.
pensamentos destrutivos, atrapalhando a vida daquele homem em tudo que ele fazia, atrapalhando no seu trabalho, destruindo o seu relacionamento familiar. Enfim, os demônios estavam agindo tranquilamente na vida daquele homem até que Jesus Cristo chegou. E eu vou garantir isso para você. Você pode ser devoto do santo que você quiser, mas nenhum demônio tem medo do teu santinho. Você pode até dizer que o teu padroeiro é o São Jorge Guerreiro, mas os demônios dão risadas, porque nenhum destes, ou quem quer que seja, homens ou mulheres do passado ou do presente, nenhum deles pode apavorar Satanás. Só tem um que quando aparece faz o inferno tremer e ficar abalado, e o seu nome é Jesus Cristo, o Santo de Deus. Só o Santo de Deus tem poder para apavorar, abalar o inferno. Não tenho nada contra os teus santinhos, teus padroeiros, teus guias, não tenho nada contra eles não, viu? Quem tem é Jesus. Jesus não se alia com essa gente de jeito nenhum. Tanto que os demônios, reconhecendo Jesus, ficaram apavorados, imaginaram que iam ser destruídos antes do juízo final, porque após o juízo final virá o lago de fogo e enxofre preparado para o diabo e seus anjos. Esses demônios acharam que seriam destruídos antes da hora. Então eles apavorados gritam. E eles dizem: eu sei quem tu és. O porta-voz de todos aqueles demônios diz: eu sei quem tu és. E ele fala isso gritando e todo mundo está apavorado, cabelo em pé, os pelos dos braços arrepiados. As pessoas estão pálidas. Aquele demônio fala de uma forma assustadora, causa medo. Só quem não tem Jesus tem medo de demônio, porque os demônios têm medo de Jesus. Tu és o Santo de Deus. Só que Jesus estava começando o seu trabalho. E ele não queria aquela publicidade naquele momento. Por isso que Jesus mandou que todos os demônios se calassem. Não permitiu que os demônios o denunciassem, porque iria desencadear uma perseguição precipitada, uma perseguição que de todo jeito iria surgir, mas não podia acontecer naquela hora. E os demônios, nesse grito de pavor, ainda eles dizem: tu és Jesus o Nazareno, o que vivia em Nazaré, porque era assim que as pessoas o conheciam. Tu és Jesus o Nazareno, o Santo de Deus. O Santo de Deus. Os demônios quiseram localizar bem a pessoa que estava na terra, parecendo um homem comum, mas que na verdade é o Santo de Deus. Os demônios queriam prejudicá-lo. Cala-te! Jesus disse. E sai dele. Olha o que aconteceu, acompanhe comigo. Versículo 26. Então o espírito imundo, agitando-o e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Os demônios agem assim, sempre na invisibilidade e sempre na clandestinidade. Os demônios não gostam de agir abertamente. Eles sempre procuram um disfarce, porque é evidente que se o demônio se declarar, são poucos que vão adorá-lo.
Se bem que eu estava no Rio de Janeiro e peguei um jornal lá chamado, não me lembro nem o nome, e até bom que eu não lembre mesmo, e lá estava um anúncio grande de meia página, o camarada dizendo que era o guia do diabo, que ele fez pacto com o diabo, e quem quisesse ajuda do diabo para telefonar, ir até o seu terreiro. Alguém vai. Mas de um modo geral, o ser humano foge disso. Porque o ser humano não quer conversa com o diabo. Então como é que o diabo trabalha? Disfarçado. Ele se transfigura até em anjo de luz para enganar os incautos. O diabo ele sempre se disfarça. Às vezes ele arruma até um disfarce que parece sagrado, que parece santo. Vou te dar um exemplo. Preste atenção, hein? Preste atenção. Às vezes o demônio ele se disfarça num ídolo que parece um santo. E a pessoa fica conversando com aquele ídolo, pensando que é um ídolo sagrado, mas aquilo é o demônio. E a pessoa até faz promessas e pedidos para aquele ídolo, que é o demônio disfarçado. E com isso o diabo vai entrando na vida dela. Eu quero te provar isso aqui na palavra de Deus. Não é o que eu acho, não. Eu te mostro aqui na palavra de Deus. Vamos comigo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Vamos ler o versículo 19. Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Claro que não, o ídolo não é nada. Ele tem olhos, mas não vê, ele tem boca, mas não fala, ele tem ouvidos, mas não escuta, ele tem nariz, mas não respira, ele tem mãos, mas não apalpa, ele tem pés, mas não anda. Então, Paulo escreveu, mas o que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Por isso que os demônios disseram para Jesus, que temos nós contigo, Jesus Nazareno. Qual é a afinidade de Jesus com os espíritos? Nenhuma. Nenhuma afinidade. E os demônios então eles se escondem atrás dos ídolos. E desta maneira, usando esse disfarce que parece sagrado, ele consegue tomar posse da alma da pessoa que está ali, fazendo rezas, promessas, acendendo velas. E eu não digo com relação apenas a uma determinada religião, não, mas todas as religiões que usam ídolos estão a serviço disfarçado de Satanás. Quando alguém coloca moedinha na frente de um ídolo do Buda, quando alguém coloca comidinha na frente de um ídolo, seja qual for, essa pessoa está fazendo um sacrifício aos demônios. Está fazendo uma oferenda aos demônios. É lógico que a pessoa não quer fazer isso. O diabo não vai se revelar claramente. Ele tem que fazer a coisa com sutilidade, com esperteza, discretamente. Então ele faz isso usando os ídolos, é o que nós estamos lendo aqui. Será que as pessoas às vezes têm demônios dentro de casa? Fazem até reza para aquele demônio e pensam que o ídolo é sagrado. Vamos comigo aqui no livro de Salmo de número 106. Vamos lá no versículo 35, nós estamos aprendendo a palavra de Deus. Salmo 106, versículo 35. Olha o que diz aqui. Acharam? Antes se misturaram com as nações e aprenderam as suas obras. Quer dizer, o povo de Deus aprende o costume dos outros povos. Porque não é de hoje que os outros povos são idólatras. Mesmo os povos primitivos e os povos indígenas da América do Sul, os incas, os maias, os índios da Amazônia,
Desde a antiguidade, eles adoram ídolos, mas ao povo de Deus não foi permitido isso. Mas o povo de Deus, o Salmo está dizendo, que eles se misturaram com as nações e aprenderam as suas obras. Continuando a leitura, versículo 36. E serviram os seus ídolos, e vieram a ser-lhes um laço. É o laço do passarinheiro. A pessoa chega ali, sabe como é que o caçador de passarinho faz? Ele coloca ali um laço disfarçado no chão, e ele fica escondido. Aí ele coloca aqueles grãozinhos ali, o passarinho chega para comer aqueles grãozinhos, ele puxa o laço, aí ele prende o passarinho. A palavra de Deus está dizendo isso, que a pessoa que serve a um ídolo, ela acaba aprisionada pelo laço. E serviram os seus ídolos que vieram a ser-lhes um laço. Demais disto, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. O diabo gosta disso. No Brasil desaparece muita criança. E não raro encontram seus cadáveres mutilados, sem os órgãos sexuais, porque foram vítimas de um trabalho de feitiçaria, numa oferenda a um ídolo. Deus pediria isso? A palavra está dizendo, demais disto, além de estarem aprisionados pelos ídolos, porque adoraram os ídolos, foram pegos no laço, muitos ainda sacrificam seus filhos aos demônios. Versículo 38. E derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e de suas filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi manchada de sangue. A pessoa está sacrificando aquele filho, aquela filha, ou mesmo um animal, um bode, um porco, uma galinha, está sacrificando a um ídolo. Pensa que está sendo religiosa, que está fazendo uma oferenda a algo sagrado, mas a palavra está dizendo que esta oferenda é para o demônio. Quando Jesus veio aqui na terra, ele mostrou a total oposição entre ele e o inferno, entre ele e os ídolos. Ele não aceita. Porém, a humanidade é obstinada, é teimosa. Ainda que Deus tenha dito nesta palavra N vezes para que a humanidade não adore ídolos, nem se incline diante deles, a humanidade continua, e futuramente isso vai continuar também. Vamos olhar uma coisa no livro de Apocalipse, que já vai tratando ali do final da história desse nosso tempo. Livro de Apocalipse, capítulo 9. Uma coisa que no futuro irá acontecer. Para você ver que não tem acordo entre Deus e os demônios, entre Deus e as feitiçarias, entre Deus e os ídolos. Não há nada de afinidade entre Deus e estas coisas. Estas coisas não são de Deus. Vamos aqui, estou em Apocalipse capítulo 9, versículo 20. E os outros homens, que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos, de ouro, pode ser de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Se o ídolo não pode nada disso, e a pessoa está ali teimando em servir a um ídolo, achando que aquele ídolo é sagrado, e ela não se arrepende disso, apesar de Deus proibir, essas pessoas estão servindo ao demônio. Porque já que o ídolo não pode fazer nada, quem opera no lugar do ídolo é o próprio Satanás. E a pessoa fala, recebi uma graça do meu padroeiro, do meu santinho, da minha santinha. O diabo faz isso como laço, para aprisionar a pessoa. Continuando. Versículo 21. E não se arrependeram dos seus homicídios,
nem das suas feitiçarias, olha aí, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices. E você vê que a idolatria e a feitiçaria está agrupada num rol de pecados gravíssimos, como o pecado de homicídio, como o latrocínio, como o roubo, a idolatria e a feitiçaria. E a pessoa não se arrependeu. E isso que nós estamos lendo aqui é profecia futura. Significa que a humanidade vai continuar nesta obstinação. E muitos até acreditam que através de um ídolo estão adorando Jesus. Estão adorando a Deus. Quando a palavra de Deus diz claramente que a pessoa não deve fazer estas coisas, porque os ídolos, sejam quais forem, podem dizer que é sagrado, que é benzido, que é santo. Veja o que Deus diz claramente. Vamos terminar a mensagem. Eu quero passar isso para você. Porque se você continua com seus ídolos, você continua com seus demônios. E você tem que se livrar dos seus ídolos para se livrar dos seus demônios. Êxodo capítulo 20. Vamos lá, vou esperar você achar. Êxodo capítulo 20. Aqui é Deus falando. Não é o pastor João Ribe não, tá? Sabe o que eu sou, amado? Eu sou um papagaio, só isso. Eu sou um repetidor. Eu sou um mero papagaio, não briga comigo não. Olha aqui. Então falou Deus todas estas palavras dizendo: eu sou o Senhor teu Deus. Amém? Ele está se identificando. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não pode adorar outro Deus. Ah, eu prefiro os deuses da Índia. Não pode. Não terás outros deuses diante de mim. Também não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam a minha palavra. Amém? Então, não há, desde o princípio, nenhuma afinidade entre Deus e os ídolos e entre Deus e os demônios. Quem atua por detrás dos ídolos são os próprios demônios. Então a pessoa quer se livrar dos demônios, mas ela continua com seus ídolos, não vai se livrar nunca. E às vezes a pessoa está carregando o demônio no pescoço e pensa que é um ídolo santo. Pensa que é uma imagem santa. Olha lá, não farás para ti imagem alguma do que há semelhante no céu. Mas essa é semelhante a Jesus. Mas a palavra está sendo clara. Não farás para ti imagem nenhuma a algo que há de semelhante no céu. A pessoa não pode acreditar que essa imagem que ela usa no pescoço é diferente, é uma exceção. Ah, essa é uma exceção, essa é sagrada. Não, não existe imagem sagrada. Não existe ídolo sagrado. E os demônios atuam atrás desses ídolos, concedendo, entre aspas, graças, favores, que são laços que vão prendendo a pessoa naquela falsa fé, naquela falsa adoração. O que eu li para você no livro de Apocalipse é que no final, apesar de todas as pragas que vêm sobre essas pessoas, elas não se arrependem para deixarem seus ídolos e a feitiçaria, os seus pecados de idolatria. A pessoa continua insistindo no erro. Então eu quero que toda a igreja se coloque de pé agora. Quando Jesus Cristo ressuscitou, ele ainda ficou na terra pelo espaço de 40 dias.
dando as instruções finais aos seus discípulos. E ele disse assim, está no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Antes de subir aos céus, as últimas palavras de Jesus foram estas daqui. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. A pessoa tem que expulsar os demônios. Às vezes a pessoa pensa que expulsar o demônio é só de quem está estrebuchando, né? Que nem aquele homem na sinagoga de Cafarnaum. Aí sai demônio. A pessoa pensa que expulsar demônio é só de quem está rastejando no chão, espumando, rangendo os dentes. Tem que expulsar o demônio até que você carrega no teu pescoço. Tem que expulsar até o demônio que está dentro da tua casa, naquele ídolo que você pensa que é sagrado. Tem que expulsar o demônio. E Jesus fez uma declaração de guerra ao inferno, que deve ser seguida por todos aqueles que nele creem. Quem é de Jesus tem que entrar na guerra contra os demônios. Nós estamos numa guerra. Ou você vence ou você morre. Ou você vence ou você perde. Se você perder, você irá com o diabo e seus anjos para o lago de fogo e enxofre. Porque está escrito que ao se abrir o livro da vida, no dia do juízo, o nome que não foi achado escrito no livro da vida, tal pessoa foi lançada no lago de fogo e enxofre, juntamente com o diabo. E é isso que Satanás quer. Ele quer manter a pessoa presa nesse laço, para que o nome dela nunca entre no livro da vida, e para que no final esta pessoa também seja condenada com ele, que já foi julgado. Jesus, na última noite de vida, ao decidir se entregar para a cruz, Jesus disse, agora será expulso o príncipe deste mundo. Agora Satanás será derrotado. Agora será julgado o príncipe deste mundo. Ou seja, quando Jesus morreu na cruz, Satanás já foi julgado e condenado. Ele já está condenado. Está solto ainda. Está solto. Se disfarçando de várias formas. E agindo em vários lugares. Destruindo muitas vidas. É ele que está por detrás da violência, do ódio, do desamor, do fanatismo. É ele que está por detrás de tudo isso. Está por detrás da loucura, de toda essa violência que você vê. Dos vícios e até de tanta religiosidade falsa. O diabo está por detrás. Mas ele já está julgado e condenado desde o momento em que Jesus Cristo morreu na cruz. Ali ele foi julgado e condenado. Se você não quiser ser condenado com o diabo, você tem que ir para a cruz de Jesus Cristo. Não para esse crucifixo aí, que você pensa que é sagrado. Você tem que ir pela fé para a cruz de Cristo. Você tem que ir para a cruz de Cristo. E dizer, Senhor, eu quero a cobertura do teu sangue. Eu quero servir somente a ti. Quero adorar somente ao Senhor. Quero que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. Porque a partir de hoje eu vou ser inimigo de Satanás. A partir de hoje eu estou contra o inferno. Aí você vai ter a certeza da tua vitória e da tua salvação. Pastor João Ribe, é possível ficar neutro nessa história? Não. Não. É impossível. Você tem que tomar partido. Não fazendo nada, você vai continuar como está. Vou repetir aqui de uma maneira mais simples. Para ir para o inferno, basta continuar como está, não precisa fazer mais nada. Deus não vai perguntar, quem quer ir para o inferno, levante a mão. Não há necessidade de levantar a mão para ir para o inferno. Há necessidade, sim, de levantar a mão
quem quer ir para o céu. Para ser condenado, não há necessidade de levantar a mão. Deus não vai dizer, quem quer ser condenado, levante a mão. Porque do jeito que a pessoa está, ela já está condenada juntamente com Satanás. Mas para ela ser salva, precisa erguer a mão. E dizer, eu quero receber Jesus Cristo como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Quem quer, erga a mão direita assim bem alto. Olha quantas mãos erguidas. Todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente comigo. Vem para cá. Vamos aplaudir ao nome do Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Mas vamos aplaudir muito, igreja. Eu estou convencido que está sendo feita uma das últimas colheitas da história da humanidade. Por isso que a gente prega o Evangelho e tanta gente entrega a vida para Jesus. Porque já é chegada a hora em que tudo vai se cumprir. E eu quero aproveitar e chamar nesse momento, você que está sem igreja, que já conhece a palavra, não preguei para você nenhuma novidade, tudo que eu disse você já conhece, mas você está sem igreja. Você é um membro fora do corpo. E sendo um membro fora do corpo, a tua vida está apodrecendo. É por isso que tem dado errado tudo para você. A pessoa que se desvia, a pessoa que se afasta, ou simplesmente a pessoa que se desliga do corpo de Cristo, ela apodrece. Porque todos nós somos membros do corpo de Cristo. Então eu não quero chamar apenas quem está afastado, quem está afastada. Eu quero chamar também você que está desligado de uma igreja. Ou que se desligou por conta própria de uma igreja. Eu quero chamar você agora para vir aqui para frente. Porque eu vou te ligar no corpo de Cristo. E está escrito, Jesus disse, o que ligares na terra será ligado no céu. Se eu fizer uma oração agora para te ligar no corpo de Cristo, você será ligado no céu também. E vamos aplaudir ao nome do Senhor Jesus pelas vidas que estão chegando. Olha que maravilha! Me diz se nós não estamos vivendo os últimos dias. Vem para frente, vem para cá. Vamos aplaudir mais, igreja, vamos aplaudir mais. Quero falar com as pessoas que estão longe daqui. Quero falar com você que está ouvindo pela rádio ou pela internet. Seja em casa, no trabalho, no hospital, na estrada. Aonde você estiver, você está ouvindo esta mensagem aí dentro do presídio, dentro do sanatório. Você que está ouvindo de longe, até em outro país. Quero falar com você aí de Lisboa, que está me escutando, através da Rádio Lesíria. Você que está me ouvindo aí na Ilha da Madeira, no meio do oceano, pela Rádio Girão. Quero falar com cada pessoa que está me ouvindo ali, pela rádio da Tríplice Fronteira, que irradia para a América do Sul. Quero falar com cada pessoa que está me escutando em vários lugares, brasileiros que estão espalhados pela Europa, pela América do Norte, brasileiros que estão no Japão me escutando agora. Quero falar com você. Quero falar com você que está me escutando de longe, no Brasil ou fora do Brasil. A hora está chegando. É hora de se arrepender. Porque mais do que nunca se aproxima a hora do arrebatamento da igreja. Quando Jesus veio pessoalmente aqui na terra, ele dizia, arrependei-vos porque é chegado a vós o reino dos céus. E agora a pregação é a mesma. Arrependei-vos porque o rei está voltando. Jesus está voltando. Você que está me ouvindo de longe e quer entregar a vida para Jesus, então se ajoelhe ao lado do teu rádio, se ajoelhe ao lado do teu computador. Você que está comigo aqui na sede da Paz e Vida de Guarulhos, São Paulo, Brasil, vamos nos ajoelhar diante do altar. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Você que está à distância,
ajoelhado ao lado do rádio e do computador, coloque a mão direita sobre o teu coração também. Você que está dirigindo, nos ouvindo no trânsito, ou nos ouvindo na estrada, ou em qualquer lugar, quer entregar a vida para Jesus? Não precisa parar o veículo, coloque a mão direita sobre o teu coração. E cada pessoa que está entregando a vida para Jesus, cada pessoa que está voltando para Jesus, cada pessoa agora que está com a mão direita sobre o seu coração, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai. Mas diga com fé: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua santa palavra e eu sei que Jesus Cristo não tem qualquer afinidade com os demônios, e ainda que os demônios se disfarcem e concedam graças, eu não quero nada com os espíritos imundos. Eu quero, meu Deus, somente com o Senhor, entregar agora a minha vida e pedir perdão dos meus pecados. Apague, Senhor, as minhas iniquidades e me purifique pelo sangue de Jesus e me dê vitória contra a morte e contra o inferno. Me escreve agora o meu nome no livro da vida, para que naquele dia eu escape de toda condenação, por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para todos sempre. Amém. Você acabou de ouvir uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor Joannibe Palharim. Acompanhe diariamente neste mesmo horário, ministrações que irão mudar a história da sua vida, num oferecimento dos Pregadores do Telhado. Saiba mais sobre este compromisso. Acesse pregadoresdotelhado.org.br.